Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e tenho certeza que o poder da amizade desse trio aqui seria capaz de derrotar qualquer inimigo. Opa, oi pra quem tomou um banho de nostalgia, eu sou o Eric Fagundes e Marcolino, eu só fico curioso pra saber quais seriam os nossos poderes do solstício. Do nosso convidado, a certeza que seria o poder do carisma, né? E aí, Rafinha, vai fazer um combo perfeito com a gente hoje? Ah, cara, que linda essa introdução, de verdade. Muito obrigado, mais uma vez estarmos juntos. E eu digo que sozinho você pode ir mais rápido, mas com os amigos você vai mais longe. E Sea of Stars é sobre isso. Muito obrigado, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Seja muito bem-vindo, Rafa. Hoje, então, a gente vai gravar um New Game Plus. E pra falar de um jogo recente, Marcolino, olha que beleza. Sea of Stars, ou como eu chamo carinhosamente, GOT of Stars. Ah, meu Deus, calma, meu amigo. Eu acho que você tá sob efeito de algum residente, algum inimigo do mal aí, mas fica tranquilo que eu tenho a solução pra isso. DJ, solta a trilha sonora pra essa aventura em turnos começar. E aí, vai logar hoje? Pô, confesso que eu tava um pouco nervoso hoje cedo pra gravar esse episódio. Eu falei, caramba, um jogo recente, tá no hype, e eu tenho que falar bem dele. Mas vai ser o padrão, vai logar hoje, com a ajudinha do Rafa, a gente vai chegar lá, né? Meu amigo, o que importa é a gente entrar no trem do hype e já era. Exatamente, Rafinha. Cara, Sea of Stars, que jogo foi esse? Eu queria lhe dizer que o meu primeiro contato com Sea of Stars foi o senhor Rafael, que passou para mim, para o Marcolino, no nosso episódio do ano passado, Marquito, de GOT, né, se eu não me engano. Iríamos falar sobre a categoria de jogos mais aguardados que tinham lá no ano. Tinha Zelda, tinha o Final Fantasy, e o Rafa fez a menção honrosa a Sea of Stars. Terminando o EP, no dia seguinte eu já procurei no Twitter a Sabotage Studios, que é a empresa que desenvolveu, e comecei a seguir eles. Eu não sei, o Rafa já conhecia, né? Mas não sei pro Marquito. Cara, do nada começou uma enxurrada de gente empolgada com esse jogo. Vocês tiveram essa mesma sensação que houve um boom assim, tipo, mano, Sea of Stars, do nada ele virou tipo um jogo muito falado. Não sei explicar o que foi que aconteceu, mas até o Rafa comentar pra mim do Sea of Stars eu não tinha ouvido nada. De repente, quando eu fui atrás depois do que ele falou, Rafa ditou a tendência nesse caso aí, Rafinha. Cara, eu fico muito feliz porque muita gente conheceu, mas eu acho que eu fui, na verdade, uma das pessoas influenciáveis, assim, porque quando eu falava pra vocês, é porque eu já vi muita gente também falando. Conforme foi chegando perto do lançamento e tava mais próximo da galera conhecer, eu acho que furou a bolha um pouco, sabe? Justamente por esse estilo mais bonito, mais charmoso, carismático, sabe? E foi muito legal como a grande comunidade, assim, foi abraçando a ideia do jogo. E, cara, eu fico muito feliz porque a gente sabe que ele merecia isso. Eu tenho dois motivos pra achar do porquê esse jogo realmente estourou a bolha. Primeiro é que pelo saudosismo. Todo mundo estava precisando de uma sequência espiritual num Chrono Trigger da vida, de jogos de RPG ali dos anos 90, estilo, por exemplo, Breath of Fire, que foi um baita jogo naquela época. Aí veio, sim, o Sea of Stars mostrando que seria esse sucessor. E segundo, e eu acho que até foi mais importante, não só para espalhar ali no país o desenvolvimento dele, que era no Canadá, mas no mundo inteiro, foi que o projeto de Kickstarter dele foi um absurdo. Mais de $1 milhão arrecadados. No Canadá, isso é recorde total. Mundial. Não existe outro... Se fosse nos Estados Unidos, eu poderia dizer recorde mundial, já que eles falam que os campeonatos internos dele são mundiais, ok. Eu peguei a referência. O Dan vai gostar dessa referência. Mas então no Canadá foi recorde total de Kickstarter. Não existe projeto tão sucesso assim no mundo dos games quanto foi o ele. Então chamam a atenção. Então tudo isso ajudou a chegar a esse ponto que a gente viu do lançamento. E por último, mas também não menos importante, é uma empresa, né, uma desenvolvedora que teve o apoio da Devolver Digital no jogo anterior dela, que é o The Messenger. Toda empresa que tem um apoio da Devolver, a gente bota um olhinho naquela empresa, sabe? Alguma coisa interessante tem aí. Então eu acredito, eu falei que eram 2 pontos. Esses 3 pontos, pra mim, são os principais pra dar esse destaque todo pro Sea of Stars. Ô, Marcos, você falou que tem uma coisa interessante, porque de fato, é um sucessor do espiritual do Chrono Trigger e tal, mas
eu vejo, por exemplo, muito sobre a parada da jogabilidade em turno, né? Sim. Porque, de fato, é talvez um empecilho pra galera de hoje em dia que gosta de um gameplay mais movimentado, gosta mais de ação. A gente viu o próprio caso do Final Fantasy XVI. Poxa, muitas pessoas aí criticaram o fato de não ter a possibilidade de jogos em turno, mas é porque, poxa, a premissa era pra um público mais moderno, digamos assim. E, poxa, esse ano a gente também teve, sei lá, Octopath Traveler 2, que é um jogo em turnos também, um pouco mais raiz, eu diria até que o Sea of Stars. E eu acho que o fator dele ter furado essa bolha é que ele entrega não somente um sentimento nostálgico, mas um nostalgia meio atualizado, sabe? Sim. Uhum. O jogo, ele é muito acessível pra quem quer conhecer essas mecânicas, esse estilo de jogo. Cara, por muito tempo, assim, jogando Sea of Stars, eu jogava só com uma mão, tá ligado? Tipo, eu não precisava utilizar as duas mãos. Então eu tava comendo alguma coisa, eu tava até mexendo no celular às vezes, enquanto rolavam os combates. E isso foi até gostoso pra mim, porque, cara, não precisou exigir tanto de mim. Foi um certo comfort game, assim, que eu tive durante algumas semanas, justamente pela praticidade e acessibilidade que ele entregava. Eu acho que isso acaba gerando esse buzz e furando a bolha, como a gente viu o caso desse jogo. Duas coisas que me chamaram a atenção depois do 3, né? Uma foi o Rafa ter indicado, que ele sempre indica bons jogos. Realmente, por ser um RPG de turno, o Rafa disse que talvez seria algo que afasta alguns gamers hoje em dia. Eu até vi um cara querendo fazer uma petição pro pessoal do Baldur's Gate fazer uma versão sem turnos do Baldur's Gate. Pelo amor de Deus, cara. Tira toda a alma do jogo, né? Não. Vai ler um livro, cara. Vai, sei lá, vai cap download. Mas pra você ver como turno é algo hateado hoje em dia. E foi o que me chamou a atenção no Sea of Stars. Quando eu olhei, eu falei, puta, que delicinha, é o tipo de gamezinho que eu quero. E a pixel art, né? O gráfico dele é muito bacana e o que o Marco falou, né? Lembrou um Chrono Trigger. Acho que o que mais me chamou a atenção, eu não sei nem se a Sabotage, ela quis divulgar o jogo dessa forma. É um sucessor espiritual do Chrono Trigger. Mas a internet abraçou desse jeito e ela deixou, né? Falou, então vamos embora. No site da própria Sabotage, eles falam que o intuito realmente era fazer um jogo que lembrasse os RPGs clássicos dos anos 90. Dos anos 90, ponto. Então o intuito era esse. Agora, se a comunidade abraçou a ideia e expandiu, realmente é o sucessor espiritual, aí... E, poxa, eu acho que isso é legal porque imagina a honra, tá ligado? De você não precisar dizer que você é um sucessor espiritual de Chrono Trigger, mas a comunidade perceber as referências, a qualidade e dizer, cara, esse sim é um sucessor. Pô, os caras não vão negar. Os caras não falaram que a gente é um sucessor. Mas eles vendo a movimentação da comunidade, eles falam assim, mano, a gente tá com a moral altíssima, tá ligado? Honra e responsabilidade, né? Porque o hype em cima desse jogo é enorme. Tinham vários jogos importantes esse ano, mas dos mais simples, dos mais indies, esse sem dúvida é o mais parecido com o AAA. Eu ouso até dizer que ele chamou mais atenção do que alguns AAAs que foram lançados esse ano. A galera tava na expectativa e não foram... Por exemplo, eu esse ano achava que o Jedi o Survivor ia fazer um barulho enorme. Perto do Sea of Stars não fez nada de barulho. Então, eu imagino pros desenvolvedores, né? Como o Marco falou, a Sabotage teve somente o The Messenger, que é um baita de um jogo, que inclusive eles se passam no mesmo mundo, mas o Sea of Stars, se for parar pra pensar, é o segundo jogo da Sabotage e já foi desse tamanho. Os desenvolvedores devem estar hoje, Rafa, em Dubai, né? Tranquilos. com o sucesso que o jogo fez, né? Com tranquilidade. Assim, eu vou me abster do seu comentário porque eu amei o Jedi Survivor e me machucou a sua fala. Então, segue não digo que ele foi ruim. Não digo que ele foi ruim, mas eu achei que ele seria mais falado. Mas eu entendo o que você quis dizer. Eu acho que, de fato, tem certos jogos assim que são lançados e, cara, a gente espera um certo barulho e tal, e talvez não correspondem. Mas, assim, eu acho que é muito culpa até desse ano de 2023, cara. Eu acho que é um dos melhores anos de games, assim, disparado. Todos os gostos. Cara, pra todos os gostos, e tem muito jogo bom mesmo, que a gente tá vendo desde o início do ano, então a gente não tá tendo, tipo, um breve período ali de, sei lá, de mornidão, digamos assim. Tá? A cada mês sempre tem um grande lançamento e tudo mais, e isso acaba fazendo com que ou você se destaca ou você fica meio apagado. E eu acho que o Sea of Stars tem uma coisa que nem todo jogo tem, que é carisma, mano. Ele tem charme, ele é estilo, sabe? Você olha pra ele e você tem simpatia por ele, assim, naturalmente. É difícil você fazer isso com certos jogos AAA, assim. O Jedi Survivor, por exemplo, é um baita de um jogo, mas eu acho que só vai jogar quem jogou o primeiro, assim, sabe? Mas enfim, eu entendo o que você quis dizer também. Muito obrigado.
Marcolino, só pra gente encerrar essa parte dos dados técnicos, ele começou a ser desenvolvido em 2018, pra você ver. E o Kickstarter dele começou em 2020, em meio à pandemia, e foi lançado agora dia 29 de agosto de 2023, já lançou com uma nota 90 no Metacritic, e eu acho que o grande ponto que fez ele ser o sucesso que foi, primeiramente ele ia ser Day One no Game Pass, e aí logo depois, nossa, esse dia eu fiquei feliz quando eu vi, velho, que anunciaram que ia ser Day One na PS Plus, eu falei, nossa, putz, que delícia, porque eu estava chateado, que eu falei, puta, eu não vou comprar, velho, eu queria jogar. Foi uma baita de uma estratégia ter lançado Day One nas duas plataformas. E aí, assim, né, muita gente que tava hypada, que talvez não vou jogar, mas eu estou curioso, quando eu soube que ia ser de graça, é aquela coisa, né? Já tá aí, é que nem injeção na testa. É tipo o ônibus errado, né, Marquito? Pode pegar. O Rafa falou em acessibilidade, né? Não tem coisa mais acessível do que um jogo ser lançado logo de cara nas duas plataformas de maior impacto, que é a Game Plus, né, Eric? É, a Game Plus, é. E um último ponto, assim, sabe? É aquele toque final do chefe. E eu vi do jeito que você colocou a salada no prato. Horrível. A parte da trilha sonora. A gente comentou no último episódio do Horizon Chase que a trilha sonora dele é feita pelo mesmo compositor ali do do Top Gear. A mesma coisa aconteceu com a trilha sonora do Sea of Stars. Aí, ó, o Rafa vai poder me corrigir meu japonês, meu kandarin, não, como chama? Meu... Mandarim? Em mandarim, que é o Yasunori Mitsuda. Falei bem? que foi o compositor das músicas do Chrono Trigger. Ele também faz parte das músicas do Sea of Stars. É só o temperinho final. Mas aquele temperinho, sabe que chama atenção? Ah, então é o sucessor espiritual e tem o mesmo compositor do Chrono Trigger. Aí os caras também, né? Os caras são malandros, os caras não são bobos. E assim, ele participou, mas se eu não me engano, o diretor da trilha sonora, da direção musical é outro, é um canadense mesmo. E eu acabei vendo um vídeo dele, cara, não vou lembrar não sei se era a música tema do jogo. Lembrei, a música que os piratas tocam a primeira vez lá no bar. Então é a primeira vez que eles vão tocar e que você vê a situação, e aí ele gravando o processo, como ele fez toda a criação, tanto pegando a influência lá do ex-compositor que cuidou do Chrono Trigger, como ele fez também o processo. Cara, dá pra perceber que, mano, os caras fazem um bagulho que é pra te fazer emocionar, sabe? Tipo, é pra pegar naquela veia sentimental que você dá aquele sorrisinho e você fala, cara, esse jogo foi feito com tanto cuidado que é impossível você não sentir isso em cada coisa, em cada momento, em cada experiência que você tem ali no game. Cara, quem jogou Sea of Stars e amou a trilha, igual o Rafa tá falando com bastante carinho, vá jogar Dementia, que terão ótimas surpresas. Terão ótimas surpresas. Beleza, falamos um pouquinho de dados técnicos, começamos a falar um pouco da jogabilidade, mas a gente tem que apresentar pelo menos a base desse joguinho, né? O que é o Sea of Stars, né? Como que ele se apresenta pra gente na sua história. Do início a gente já tem que escolher logo no começo, né? Quem que vai ser o líder da nossa equipe, é o Zale ou a Valerie, né? Não tem muita diferença, tem diferença na gameplay dos dois, mas não tem diferença na sua escolha, né? Só pra dizer que sempre vai um vai ficar andando com o seu boneco, né? Uhum. E quem são os dois, Marquito? Vamos lá então, Eric. Zale e Valerie são filhos do solstício, ou seja, são crianças que estão predestinadas a se tornarem guerreiros do solstício. Tá, mas calma lá, o que é um solstício? O solstício é um fenômeno da astronomia que marca o início do verão e do inverno. Então, por exemplo, o Zale então nasceu no solstício de verão e com isso ele controla as magias do tipo solar, e a Valerie nasceu no solstício de inverno e controla então as magias do tipo lunar. E juntos então, eles vão ser os guerreiros do solstício que vão receber um treinamento para juntos dominar a magia do eclipse, que é a única forma capaz de matar os residentes, e também, junto com isso, o alquimista poderoso chamado de Flashmancer. Essa é a premissa do jogo, e a partir daí então começa a história de verdade, contando a história dos dois. Cara, eu vou pedir a opinião do Rafa sobre a história. Eu li, inclusive, quem quiser saber mais, aprofundar mais sobre o Sea of Stars, tem uma bela de uma review do Rafa lá no meu PlayStation. Eu ali, e o Rafa falou que a história é previsível, Rafinha. E eu vi esse seu comentário antes de começar a jogar. E, puta, é engraçado. Foi engraçado pra mim jogar tendo lido ou ouvido você falar sobre isso, que eu fiquei esperando, pô, mas isso aqui pra mim não tá previsível. Isso aqui pra mim, eu fiquei esperando, tipo, algo muito óbvio. Aonde que você achou que era previsível a história, Rafinha? Cara, assim, certos elementos, eles pesam mais em jogos do que outros. Então, poxa, a experiência do Sea of Stars é muito narrativa também, digamos assim, né? A história em si, eu de verdade já sabia, por exemplo, do que aconteceria com
E aí, porque, cara, tava claro, assim, nos primeiros momentos ali, de que, cara, logo nas primeiras cenas, eu falei assim, cara, vai rolar isso lá no meio pra virar a virada do jogo, assim. Então, tipo, já sabia que o Gal também ia fazer parte da party ali, e que ele seria uma peça importante também. Uma peça importante. Então o jogo ele vai dando dicas que, poxa, elas são, eu entendi que são muito mais do que dicas, elas são diretrizes do jogo ali, que ele não consegue fugir daquilo. É claro que, pô, a gente vai ter os segredos, como a gente já sabe que tem um final secreto e tal, que aí são coisas que, pô, de fato vão surpreender. Mas eu acho que o que eu quis dizer com uma história previsível é que, poxa, o foco na história não tá numa mudança narrativa, digamos assim. Algo grandioso, né? Algo grandioso. É uma história sobre amigos embarcando numa jornada, assim, sabe? E eu acho que isso ficou simples até demais diante de que, pô, a gente tinha umas paradas de Resident, a gente tava falando do Flashmancer, a gente tava explorando uma lore de um jogo que, cara, tem muita coisa ali pra se explorar, sabe? Tem. Era uma coisa rica e, poxa, o núcleo principal ali era muito sobre os amigos que embarcaram numa jornada. Então, por mais que eu tenha dito que a história é previsível, não quer dizer que é uma coisa completamente negativa. Agora você falando, realmente, eu entendi o que é o previsível, porque não que eu fiquei me sentindo burro, eu fui falando, caralho, velho, como é que eu não consigo, como é que eu não esperava por isso? É porque tem alguns plots no meio da história. Sim. Que por mais que eles já tinham dado dicas, quando acontecem, são bem legais. E aí talvez por isso tenha tirado essa minha sensação. Mas a história, como você falou, isso não faz a história ruim, a história é boa, mas eu digo que essa historinha de amigos se juntando com o poder da amizade enfrentar o mal é uma história simples. Eu entendo assim, né? Sim. Eu li um cara falando no Twitter que ele achou muito infantil. Até as piadas são muito infantis e ele dropou do jogo por causa da história. Nossa. Eu falei, pô, mas aí não sei, você que é muito adultão. Porque, caramba, velho. Porque o jogo, ele é uma temática infantil, né, Rafa? Mas não é um infantil ruim, né? Não é um infantil bobo, não. Tanto é que, cara, eu acho que ele é muito bem humorado. Eu acho que não é infantil, mas ele é muito bem humorado. Tanto é que, por exemplo, a revelação lá da Capitã, ela tem duas personalidades ali e tal, e aí quando ela vai se revelar pros dois protagonistas, os dois protagonistas sacaneiam ela, assim, a gente já sabia já. E a gente também, né? A gente também, todo mundo já sabia já. E tipo, o jogo ele vai brincando meio que tipo, cara, eu tenho algo grandioso pra mostrar pra vocês, e pra mim eu acho que ali é o momento que tipo, eu acho que eles deveriam apostar mais. Eu entendo que tem um universo grande aqui, mas cara, a gente vai lidar com as coisas que é, poxa, simples, de forma simples, assim, sabe? E essa simplicidade me conquistou ali. Mas eu acho que muitas das coisas que eles, poxa, prometiam ser grandes, cara, no final das contas não eram grandes, eram muito claros e muito previsíveis, assim. Eu resumiria que o básico, simples, é muito explicado e o complexo é pouco explicado. Então você perde muito tempo explicando o básico ali, a parte da amizade, a parte ali do crescimento dos personagens mais básicos, ok. Agora, o que realmente precisava ser explicado, e aí não tô falando que as pessoas, não entenderam, vocês são burros, vocês deveriam ter entendido. Não, realmente não é explicado muitas coisas que ficam meio largadas, fica meio corrido. Então, muito tempo perdido no jogo deveria ser mais balanceado para explicar mais a parte complexa do que ficar realmente focado naquele básico. Talvez é por isso porque essa pessoa achou o jogo infantil, que ele se pega muito ao simples, pelo menos no começo. Não acertaram 100%, não erraram 100%, fizeram uma mesclinha. Isso. Mas então, beleza. Entendemos a previsibilidade da história, não é uma história ruim, é uma história simples, mas o core da história, a alma da história é essa. Os dois nasceram, têm esses poderes da magia, que existe uma academia que treinam esses guerreiros justamente pra enfrentar esses NPCs que o Flashmancer cria, né? Esses inimigos que ele cria. Entidades, pô. NPCs Essas muito... né? Vira uma palavra zoada, NPC. Obrigado pelo brilho! É... VLH é o brabo! Essas entidades, esses residentes que nós temos que enfrentar, e aí rola todo um desenrolar da história pra gente chegar até o final dele, né? Mas a gente precisa explicar para os nossos ouvintes como é que funciona a jogabilidade, né? Já falamos que é de RPG de turno, mas o que eu mais gostei é que ele é um turno de ação, né, Marquito? Você que gostou bastante também, né? Agora é hora das críticas, vai, Marquito? Não, eu vou guardar. Sério? Eu vou guardar os spoilers que contêm críticas pro final. Ih, rapaz! Sim, é um jogo de ação, querendo ou não, dentro de um RPG. Pra quem jogou o Final Fantasy VIII, é mais ou menos como você utilizar a espada do Squall na hora de dar o golpe. Você tinha que apertar o R1, pra quem jogava no PlayStation, pra ele soltar um tiro ao mesmo tempo que ele dava a espadada. Então as mecânicas são mais ou menos parecidas com o Sea of Stars. Sim. Toda vez que você vai dar um golpe, se você sincronizar o botão de ação do seu controle junto com o golpe, ele vai dar mais dano. E o contrário também acontece. Se você for receber um dano,
Se você apertar o botão de ação no mesmo momento que você recebe o dano, você reduz um pouco daquele dano. Então isso torna o jogo mais ativo na parte do jogo de turno. Não é só você realmente clicar em atacar e esperar o personagem atacar. Você vai ter que ter alguma ação durante esse turno para que você tome menos dano. Ok. Você pode não fazer nada e tomar mais dano? Pode, óbvio. Vai tornar o jogo um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado pra você. Mas isso deixa o jogo mais dinâmico, afinal de contas, cada inimigo tem um golpe diferente. Então você tem que ficar prestando muita atenção pra ver em que momento você vai ter que clicar pra absorver o golpe daquele inimigo. Cara, eu gostava muito disso, eu gostei muito desse negócio de ter que apertar o botão na hora certa, não sei vocês. Porque a questão não é nem que, não vou dizer, deixava o meu turno dinâmico e tal. A minha meta era acertar. Quando eu acertava, eu gostava. Puta, da hora, acertei o time. Porque tem uns golpes que são difíceis de acertar o time, e era legal você entender. Tem uma relíquia que você coloca, a relíquia na verdade são as opções que você libera durante o jogo, né? Mas tem uma que você coloca lá que ele te dá uma resposta visual, sobe uma estrela quando você acerta o time. Eu habilitei ele. E eu gostava de acertar o time, tipo, por exemplo, o golpe básico dos bonecos, que é o de atacar com a espada, com o cajado, se você acertava o time, o seu boneco dá mais um. Ele acerta mais um e na defesa você acaba se defendendo melhor. Mas, por exemplo, tem aquele Lumerang, que é o golpe da Valerie. Quanto mais o melhor. Cara, eu sofri por aquele troféu, Rafa. Fiquei puta que eu não conseguia. Sério, cara? Eu peguei mano. Naturalmente, assim, brincando. Só pra explicar pra quem tá ouvindo, a Valerie, ela joga um bumerangue no inimigo, o bumerangue bate no inimigo e volta pra ela. Se você apertar no PlayStation X na hora certa, ela defende e o bumerangue volta. Quantas vezes você apertar, o bumerangue vai acertar. Ou seja, dá pra você matar um boss só fazendo isso, só que a velocidade vai aumentando e fica muito difícil, né? Sim. E tem um troféuzinho que você tem que rebater ele 25 vezes, e eu não conseguia. E a minha ansiedade ficava pegando, aí uma hora eu consegui. Mas eu achava da hora. Chega uma hora que enche o saco esse Lumerang. Eu escolhi a outra coisa, porque ele acaba atrasando um pouco, né? Mas era legal. Tem vezes que eu ganhava algumas batalhas só acertando o Lumerang. Eu vi um cara no Twitter, Rafa, que ele acertou 280 vezes. Nossa, fora. Nunca. Ele matou um boss só no primeiro golpe, só com o Lumerang. Mentira. Mano, porque fica muito rápido. Tipo, depois dos 25 lá que você pega o troféu, fica tipo... Deve ser um modzinho, né? Deve ser alguma coisa. Não deve ser eu acho que qualidade do dedo, acho que ele não. deu né? o migué. Controle turbo. Total. E ele respondeu no tweet da sabotagem. Então, se for cheater, já tá banido, né? Que os caras já dão mais uma olhada. Mas você gostava do turno de ação, Rafa? O Marco já falou que já deu a entender. Eu acho que eu tô meio a meio. Cara, eu gostava, mas tinha uma hora que eu tava de saco cheio, tá ligado? Era gostosinho e tal. Uma das coisas que eu até coloquei na minha análise é que eu sentia que tinha um certo input lag, assim, sabe? Então, você apertando o X, por exemplo, aí desse movimento da Valerie aí do Boomerang, você tinha que apertar o X um pouco antes do Boomerang chegar, e não necessariamente quando ele já tava perto de você. Sim, então verdade. não era bem um parry. Você tinha que apertar o X, na hora que você apertava o X, a animação dela pra fazer a defesa levava ali uns, não segundos, mas uns microsegundos que isso, poxa, te penalizava ou te beneficiava. Então, tanto é que o segredo, no momento que o Boomerang começa a ficar muito veloz, é você apertar o X quando o Boomerang já tava batendo no inimigo já. Porque na hora que o Boomerang já batia no inimigo, você apertava o X, ela já se preparava pra fazer a defesa e o Boomerang já tava voltando. Já tava voltando, né? Então eu percebi que tinha esse delayzinho assim que me estranhava um pouco. Não somente no golpe dela, mas também no golpe lá da Capitã, que também ela tem o mesmo esquema, que ela entra no portal e sai de outro portal, e você tem que saber o momento certo de apertar o X pra ela continuar jogando os dardos e tal. Então eu gostava, eu achava que era dinâmico, poxa, as primeiras horas jogando isso foi bem divertido. Mas, poxa, depois das 25, 30 horas jogando, poxa, se eu acertava legal, se eu não acertava, beleza, você segue o jogo aí, porque acaba que o Sea of Stars depois de eu ter jogado muito tempo e agora me preparando pra jogar, ele tem esse pequeno defeito de que por ele ser muito simples, ele acaba sendo simples demais nas mecânicas, sabe? Então ele tende muito à repetição, ele tende muito ele é repetitivo, né? Ele tende muito a você fazer sempre a mesma coisa, seguir os mesmos padrões, e isso pode afastar o jogador, assim. Então ele tende isso, mas eu não vejo como negativo, porque pelo menos na minha experiência, toda vez que eu tava ficando fadigado de alguma coisa, o jogo vinha e me introduzia uma nova mecânica. Naquele momento que a gente tem o poder do navio, por exemplo, cara, aquilo pra mim foi foi uma parada muito legal, assim. E aí me dava um gás, eu quero sempre usar o poder do navio, entendeu? Vamos explicar. Além dos golpes normais, né? Cada personagem tem um golpe de ataque. Eles têm magias também. Essa do Boomerang, que é o Lumerang, né? Que é a da Valerie, é uma magia que gasta MP.
O Zale também tem... Cada um tem 3 magias, né? O Zale tem uma de cura, tem uma que ele solta a magia dele, que é a magia do sol, né? Que o Rafa citou, é o poder supremo. Dependendo de quanto você enchia essa barra, cada um deles tinha um poder supremo. E tem essa personagem que é uma capitã de um barco, e aí quando você liberava a suprema, aparecia a animação, vinha o barquinho, aí o barco solta várias saraivadas de bala de canhão pra acertar os inimigos em área. Além disso, tem combos também entre os personagens, conforme você vai jogando no combate. Essa mecânica de combo é um clássico de RPG de turno, né? Sempre de acordo com uma barra que você enche, 2 personagens dão um golpe junto, né? Mas a única coisa que me pegava, por exemplo, você enchia essa barra era do time, não era individual. Vamos supor que o Zale ficava lá, batendo, soltando magia. Beleza, o Zale vai soltar a magia suprema dele. Não, vai ser a Valerie com o Garl que vai soltar a magia de combo, e todo aquele esforço do Zale foi por água abaixo. Então não é individual as barras. Então eu achava, pelo menos no meu intuito, que deveriam ser barras individuais para cada personagem, e vai subir naquela barra, e beleza, se as 2 barras subirem, você pode juntar essas 2 barras e bater tipo Limit Break, né? Isso. Tem um personagem que a gente vai falar mais pra frente, que a suprema dele dá dano nos inimigos e cura os seus parceiros. Muitas vezes às vezes ele nem tava no meu trio, eu selecionava pra colocar ele quando eu liberava a suprema, porque eu tava quase morrendo. E aí eu usava a suprema dele pra poder curar meus bonecos. É justo isso, o cara tá lá no banco de reserva, lá sentado, e entra e solta o poderzão já. Não, ele tá frio ainda, nem esquentou, coitado. A vida não é justa, imagina RPG de turno. Eles não estão ligando pra isso, eles não estão ligando pra isso. Mas agora falando sério, tá? Beleza, realmente é bem interessante essa parte de magias, a parte de supremos, eu acho realmente muito legal. Mas nas batalhas comuns, você não usava isso, Eric. Era só bater. Aí tem um outro ataque mais especial, que a partir do momento que você dá um ataque normal do inimigo, ele deixa cair alguns globos no chão, globos de energia. Aí você pode pegar aqueles globos de energia e bater mais forte, soltando um ataque normal, mais magia no inimigo. Eu achava super legal isso. Mas agora, as magias, as supremas, passam em branco praticamente boa parte do jogo, porque você não tem tempo de usar, você realmente não usa, só fica atacando o inimigo, prestando atenção em quebrar a defesa do inimigo, que é uma parte bem interessante do jogo também, que os inimigos têm momentos que eles... agora eu tô preparando um ataque, e esse ataque, ele é fraco contra fogo e lua. Então se você der um ataque de fogo e lua, aquele ataque que o inimigo estava preparando, ele não vai conseguir fazer mais. E você quebra o turno dele. Essa é a melhor parte da parte de batalha em turno do jogo pra mim. Você pensar em estratégias pra quebrar o inimigo a todo momento. Contra boss que a gente usava mais isso, as supremas e tudo mais, né? É que não dava nem tempo de crescer a suprema até chegar no momento de você usar ela contra inimigos comuns. Não é, porque as batalhas, dependendo, a não ser que você demore muito, né? As relíquias, por exemplo, eu ativei o modo fácil do jogo, ativei aquela relíquia que terminou a batalha HP 100%. E aí? Aqui é o Zangado. E passeio no parque, tranquilamente. Não sei se vocês usavam, eu sou totalmente a favor de usar. Quando liberou, eu falei, vou usar. Durante o jogo todo, eu quase morri em uma batalha de boss. De quase perder minha party toda. O restante todas eu passei de primeira. Muito porque eu já chegava neles com 100%. Não tive que fazer administração de itens, né? Você nem cozinhava, Eric. Que absurdo. Não, então... Então, cozinhar era a melhor parte do jogo. Vamos falar das atividades, então, que tem no jogo. É um mundo aberto, né? A gente faltou a gente falar sobre isso, né? É aberto, né? É abertinho. É abertinho. Aí você pode nadar, escalar, saltar, pular e subir em borda. E aí durante o jogo você libera até um gancho pra poder apoiar em lugares diferentes. Tem a pesca, que é uma das atividades, que é um clássico de RPG ter pesca, né? Aí tem, como a gente falou, né? Sempre tem uma fogueira pra você descansar e você pode cozinhar. Inclusive, eu sou um grande defensor de minigames e Sea of Stars tem um puta minigame divertido. Amei aquele minigame. Rodas. Que eu sou um dos piores jogadores de roda da história do Brasil. Cara, eu não ganhei uma partida. O máximo que eu consegui foi empatar, velho. Sério? Não, eu sou muito ruim. Eu gostava pra caramba. Cheguei a ganhar. O esquema era jogar de arqueiro e mago. No final, eu era engenheiro e ladrão. Ladrão! Não tinha como apanhar e só batia escondidinho só, dando em curto. Engenheiro e ladrão pra mim era muito apelão. Só pra explicar, esse jogo de rodas, ele tem toda a ilha que você vai, tem a estalagem, né? Que é como se fosse o bar do rolê. A taverna. E no cantinho tem sempre um NPC. Obrigado pelo milho. Que ele tá com esse joguinho, que é um minigame que, cara, eu não vou saber explicar pra vocês de uma forma que seja fácil entender, né? É um xadrez de 2 peças. É fácil, mas é difícil, realmente. Não é simples nem um pouco de explicar. Vai, bora, coragem. Nossa Senhora. Primeira, acelera.
Acelera muito. Inicialmente você tem 3 personagens, um guerreiro, um espadachim, um arqueiro e um mago. O espadachim dá ataque direto na torre do inimigo. O arqueiro dá dano alto, já vou explicar o que seria esse dano alto, e o mago dá dano baixo e dano alto. Tá, o que é o dano alto e o que é o dano baixo? Peraí. O inimigo, ou você mesmo, você pode construir muros na frente do seu castelo. Então, se você constrói um muro, você vai estar prevenindo um ataque baixo, mas o ataque alto vai continuar valendo. Se você constrói 2 muros, o ataque alto ainda vai continuar valendo, mas você vai conseguir prevenir 2 ataques baixos. Agora, se você constrói 3 andares de muro, aí tanto o ataque alto quanto o ataque baixo você vai prevenir. Beleza. Acelera muito. Então, cada turno você tem que roda uma roda que vai vir várias combinações diferentes. Devagar. Ah, e agora eu quero atacar com o mago. Para atacar com o mago, eu tenho que selecionar das 5 opções disponíveis aquelas que são representadas pelo mago. Se você prende aquela peça. Acelera, Nossa Senhora. Acelera. Nossa Senhora Aparecida, vai. As outras peças você tem direito a girar elas mais, sei lá, 3 vezes. Então, a partir do momento que você prendeu todas as peças, conclui-se o ataque e é feito então a soma de todas as peças. Acelera bem, acelera, Jesus. Ah, consegui 3 peças de arqueiro e 3 peças de, sei lá, de mago. Então você vai conseguir diminuir o turno do seu arqueiro em 1 e o turno do seu mago em 1 também. Cada personagem precisa de um certo número de turnos para atacar. Então vamos supor que o arqueiro sejam 2 turnos e o mago 3 turnos. Agora vai. Deixa primeiro. Nesse turno você conseguiu diminuir 1 turno de cada. E você vai rodando essas rodas até o momento que você consegue dar dano no seu adversário. A partir do momento que você consegue dar 10 de dano no inimigo, você ganha a batalha. Ai, Jesus, vai. Passamos, caralho. Passamos, Senhor. Porra, caralho. Buceta! Bora! Puta que... Agora vai. Falei e não entenderam nada, né? Mas é mais ou menos isso que vocês entenderam. Quem entendeu, digita 1. É isso. Até que o Marco explicou bem, pô. É que a gente já jogou, né? Então a explicação foi boa sabendo que a gente já jogou, sim, né? É um minigame bem diferente até. Eu tentei até pensar em algum que fosse parecido, mas confesso que é bem único, assim. Então vale muito a pena. E eu acho que é até legal reforçar que, tipo, tem toda essa parte estratégica, mas às vezes depende da sorte também, porque depende dos dados que você gira lá, né? Sim. Então você tem que fazer combinação de 3, e aí se você vai aumentando as combinações e tal, você vai girando mais pontos pra você. Depende da sorte, depende da máquina querer que você ganhe também. É, né? tem tudo isso, cara. Ela roubava um pouquinho. Nunca depende só do jogador. Nunca depende só do jogador. Beleza, uma última aqui então pra gente terminar de apresentar meio que superficialmente como é que funcionam as mecânicas do jogo. O Marco tava reclamando, Rafa, que a barra de combo dos personagens não é individual, né? Será que ele gostava da evolução de nível dos bonecos? Porque a evolução de nível também é em grupo. Não. Também não é individual. Também não é individual. E eu gostei disso. Não sei dizer o porquê, mas eu gostei disso. Como é que funciona, né? Terminou a batalha, é um clássico. Você ganha um certo número de XP e independente de quem tá na sua party ou não, todos ganham esse XP. Subiu de nível, aparece uma animaçãozinha e aí aparecem 4 opções na sua frente. Aí pode ser aumentar a vida, aumentar a defesa mágica, aumentar o ataque, aumentar a mana. Para cada personagem aparecem 4 opções. Eles já evoluem um certo número de pontos quando você sobe de nível. E aí esses 4 são de bônus, né? Que você escolhe qual que você quer. No começo eu até tentei fazer uma build, mas chegou uma hora que eu falei, mano, vou colocar o que o meu coração me desejar aqui. Não existe isso, Mas eu gostava dessa questão de você poder escolher o que você quer evoluir e de todo mundo evoluir por igual. É muito o que o Rafa falou, né? É o poder da amizade, né? Todo mundo ganha igual, né? Ninguém é excluído. Eu acho que a ideia é essa, né? Ninguém solta a mão de ninguém, Eric. Ninguém solta a mão de ninguém. O Marco quer que não. Meritocracia. Quem tá fazendo tem que ganhar. Meritocracia é sacanagem. Quem tá fazendo que tem que ganhar os pontos. Eu já sou a favor de que se tamo junto no barco, tamo junto todo mundo, né? E aí subiu. Eu gostava da evolução de XP. Eu vou reclamar só pro Rafa me refutar, tá? Nessa parte eu não tenho problema, tá? Realmente eu preferiria que fosse individual a barra de XP, ok, justo. Mas não vejo problema de evoluir todo mundo ao mesmo tempo. Dito isso, esse é um dos únicos jogos que, no meu sentimento, evoluir não fazia nenhuma diferença, não tinha nenhuma vantagem em evoluir, sabe? Eu não me sentia mais poderoso evoluindo. A escolha ali que você comentou, eu posso escolher o ataque físico, ou ataque mágico, ou defesa física, bom, que seja. Pra mim não tinha nenhum efeito, eu sempre escolhia força, e eu nunca sentia meu personagem forte. E o boneco batendo 2 de... Então, eu via que evoluir o boneco não tinha diferença nenhuma, sabe? Se eu evoluísse ou não, caguei, ia dar na mesma. Então simplesmente chegou um momento do jogo que eu até brinquei com o Eric, no começo do jogo, eu falei, pô, Eric, eu quero farmar inimigo, eu quero subir XP, tem como fazer isso?
O Eric falou, putz, até o momento que eu joguei não tem como, eu não percebi como faz pra farmar XP. E eu lá, saindo de mundo, entrando em mundo, saindo de cidade, querendo grindar. Doidinho do grind. Maluco das ideias no começo. Aí chegou nesse momento que eu percebi que não adiantava nada pra mim evoluir, porque não mudava o personagem. Eu só fugia dos inimigos, eu já não queria nem evoluir mais, eu só fugia. Os inimigos vinham correndo pra cima de mim, eu parecia aquele meme lá do sai maluco, todo dia isso aí, só que eu queria fugir. Senhora, se a senhora não tem problema, por que tá correndo? Eu lá, correndo. Eu não queria batalhar. Então, pra mim, evoluir se tornou algo que não era interessante no jogo. Até o momento que realmente eu vi que tinha um level cap até. As opções que você tinha pra escolher iam sumindo. Você não podia mais ficar aumentando força. O jogo te podava. Não, chega, você já tá muito forte. Não tava forte, spoiler. Mas você tá muito forte. Para de fazer força. E o jogo te podava. Então, putz, não. Simplesmente não. Esse sistema de RPG aí, eu acho que eu tô mais pro lado do Marco também, assim. Não tô... Assim, eu senti que ele serve apenas pra te recompensar pela evolução, assim. Por quê? Eu não ativei as relíquias, então eu não joguei com as relíquias ativadas. Então toda vez que acabava uma batalha, eu estava com o nível de HP e de mana do jeito que eu tinha acabado a batalha, exatamente. A não ser nos momentos que eu upava de nível. Porque, obviamente, em todo jogo de RPG, quando você upa de nível, o que acontece? Os seus atributos são melhorados. A vida sobe, o MP sobe e você tá 100% de novo. Então, pra mim, o subir de nível era uma bonificação, principalmente em momentos mais críticos, assim, pra mim, sabe? Pros atributos, eu tentei até criar uma build também. Eu usava a Valerie como só subir ataque mágico. O do Zale eu só subia ataque físico. Do Gal, eu acho que eu só colocava vida, se eu não me engano. Eu usava ele como um tanque, assim, pra tancar os danos. Cara, eu senti que, tipo, foi uma build bem boba, assim, tipo, no sentido que o jogo não respondia a isso, mas, pelo menos pra mim, funcionou nesse quesito, porque eu sentia que os ataques mágicos da Valerie sempre davam mais danos do que os ataques mágicos do Zale, por exemplo, que tinha atributos menores. Mas eu também concordo que é bem superficial esse sistema de atributos aí até, e de subir de nível. Eu acho que é porque também tem muito dessa pegada atualmente de que todo jogo tem que ter algum elemento de RPG. Então, se todo jogo tem que ter algum elemento de RPG, eles meteram esse elemento de RPG aí pra dizer que tem elemento de RPG. Como não tem o farm, você vai progredir, andar pra frente e subir de nível pra você... Você não vai chegar no boss final level 2. Então acho que a maioria... Eu, por exemplo, cheguei no final do jogo no level 19 e matei o boss final de primeira. Teve um boss que eu falei que eu sofri, que eu tive que ficar manejando os meus personagens, mas eu acho que o fato das relíquias terem me ajudado e de eu ser um cara muito estrategista e saber jogar... Ele não é um jogo que foi feito pra ser difícil, né? Eu acho que isso que pega bastante nele também, né? É pra você curtir a história. E aí, curtindo a história, você joga. Então, acho que essa foi a ideia. Ok, Rafa e Marco, acho que a gente conseguiu do nosso jeito maravilhoso explicar o que é o Sea of Stars e suas mecânicas. Citamos meio por cima aqui os personagens, né? Mas vamos apresentar quem faz parte da nossa party. E aqui vai o disclaimer, né? A partir desse momento, o spoiler vai cantar solto. Então quem não jogou ainda e não gosta de spoilers... Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. 5 estrelas no Spotify e tamo junto. Valeu, fui. Zale e Valerie já apresentamos, né? São os personagens principais. E o Gal é o personagem secundário que é principal também, podemos dizer assim sobre ele? Ou não? Eu acho que você inverteu, Eric. Zale e Valerie são personagens secundários e o Gal é o nome do jogo. É o nome do jogo, né? É um MVP do jogo. Ele deveria se chamar Cook of Stars, Cozinheiro das Estrelas, sei lá. Acho o Gal tão forçado, cara. Então, vem cá, dá um abraço aqui, Rafa. Eu acho que ele rouba totalmente... Tá, não é momento pra isso. Tá, desculpa, gente. Estamos atropelando as vacas, os bois aqui. Vamos apresentar o Gal primeiro, gente. Por favor, Eric, vai. Eu tô me segurando aqui. Zale e Valerie são os filhos do Solstício, que nascem na cidade de Berço Lunar. E nessa cidade, obviamente, tem os habitantes. O Gal é um amiguinho de infância dos dois que, obviamente, não tem os poderes mágicos deles. E aí eu acho que é onde entra o forçado que o Rafa tá dizendo e o Marco também. Por quê? A gente apresentou que o mundo é hostil, tem vários inimigos fodas, e os dois são poderosos magos, e o Gal embarca junto com eles nessa missão e batalha contra esses inimigos poderosos. O Gal é um cozinheiro, é um amigo deles que é o cozinheiro. A ideia de que ele seria o cozinheiro, se ele fosse um NPC não jogável, seria legal, um suporte. Mas ele é um personagem jogável,
E ele realmente, eu concordo que ele toma o protagonismo. E usam muito o poder do protagonismo nele, né? A começar que... O primeiro contato que a gente tem dos três juntos é que eles resolvem ir pra uma missão sem ter treinamento e o Gal vai junto. O que acontece? Dá ruim e o Gal perde o olho. Essa parte é interessante, assusta, né? Logo de cara, os personagens principais perdem o olho. Você, caramba! Que eu demorei pra entender que ele tinha perdido o olho, porque a cutscenezinha, né? Eles entram numa batalha que eles não têm força suficiente, o Gal leva um golpe e ele bota a mão no olho. Aí chega o diretor, que é o cara que vai treinar o Zeo e a Valerie, e fala, vou te curar, a batalha deu tudo certo a custas de um olho. E cura ele. Na minha impressão, curou, tá tudo bem. Aí depois que eu fui ver que tem as caixas de diálogo, que aparece o rostinho de quem tá falando. O rosto do Gal com um olho faltando. Eu falei, caralho, o cara perdeu um olho. Mas aí você já vê a forçação, eu acho, né, Rafa? O cara, pô, ele não é pra ele ir nessas batalhas, né? Não é, mano, porque raios, ele tá ali envolvido, mano, vai cozinhar, vai, sei lá, cuidar da casa. Mano, você não é um guerreiro, mano, você tem que saber o seu lugar, tá ligado? E assim, eu entendo quem gosta do Gal, entendo quem acha ele, que é fã dele, mas, gente, é por isso que perdeu o olho. Vai perder mais daqui a pouco. Não só o olho ele perdeu. O grande ponto é isso, né? Não é que o Zeo e a Valerie eles são personagens foda e o Gal também se mostra um personagem foda. Na verdade, ele não dá chance do Zeo, não dá chance da Valerie serem personagens fodas. Porque ele quer toda hora se intrometer, quer toda hora tomar o protagonismo pra ele próprio. Então acaba ficando chato, sabe? Você fala, beleza, o Zeo agora vai soltar um poder. Aí o Gal aparece, não, deixa que eu faço isso, deixa que eu que resolvo isso. O jogo é dele, né? Amigo, deixa eu jogar também. O jogo é seu, foi você que comprou os dois, o meu e o seu, que eu não posso jogar. Filha da puta, olha pra isso aí. Que cabo escroto, dá desgraça. Comprou o meu e o seu? Comprou o jogo de todo mundo, porque só ele quer jogar, só ele quer fazer as coisas, só ele quer ter soluções, só ele quer ter o destaque. Beleza, o cara é um amigão, o cara é gente boa, quer fazer tudo pelos amigos, legal, bacana. Mas é o que o Rafa falou, beleza, legal. Agora deixa a gente aqui resolver essa parada, tá? Nós dois que vamos virar deuses no final da porra do jogo, não é você. Então dá licença que a gente resolve a parada. Mas não, o jogo todo é sobre o Gal. Já começa que depois que eles fazem o treinamento do Guerreiro do Solstício, eles têm que encontrar um nevoeiro ancião, que é como se fosse um deus que dá o destino de cada um dos guerreiros. Ó, você é destinado a isso, você é destinado a aquilo. O Gal vai junto, beleza, o Gal vai junto. Já começa por aí, não era pra ter recebido nada. Zeo e Valerie passam pelas provas do nevoeiro ancião com o Gal junto. E aí, beleza, venham aqui, meus filhos, vou dar a diretriz de vocês. Zeo, você será responsável por isso. Valerie, você abrirá os caminhos na água. Aí o Gal ganha um destino também. Você vai ser importante na história. Você fala, porra, mas o cara não era nem pra ele estar aí, caralho. Não só ganha um destino, né, Eric? Ele ganha o destino. Não, você vai salvar um... Valerie, você vai abrir a água ali, tá? Beleza? Esse é o seu destino. Qual que é o do Zeo? O do Zeo eu não lembro dele. Do Zeo era alguma porcaria também. Tipo, Zeo, você vai conversar com o taberneiro, tá bom? Tá bom, beleza. Agora, Gal, você vai ser responsável por juntar todos os poderes do mundo. Caramba, velho. Pelo amor de Deus. E é nesse momento que já começa, eu acho que é nessa hora também que já começa a previsibilidade da história, que existe algum diálogo sem estar os três que alguém fala, pô, será que que o Gal vai conseguir fazer aquilo? Acho que foi o diretor falando, tipo, sozinho, assim, tipo, depois de ter recebido os destinos. Eu acho que ele vai conseguir trazer de volta pra gente alguma coisa, né? Exatamente. Ele já entrega que, pô, já dá ideia, já. Mano, vai ser ele, entendeu? Sabe o que eu pensei? Eu pensei que o Gal, em algum determinado momento, ele ia fazer o vilão da história virar bonzinho de novo. Nossa, mas se acontecesse isso, eu ia ficar muito puto. Porque do jeito que entregaram, eu falei assim, pô, o vilão da história devia ser um guerreiro do solstício, que se voltou pro mal, um clássico Anakin Skywalker, né? Sim. O Gal vai fazer ele de volta, porque tava entregando muito isso que ele ia fazer isso, né? Só de raiva, eu não usei o Gal, eu usava pouco o Gal, assim. Não deixava o Gal na minha pai. Eu coloquei ele como tanque, mas assim, eu só aumentava a vida dele, mas eu nem usava ele direito. Então, aí esses são os dois personagens secundários com o Gal, que é o principal, né? E aí agora vem a parte dos spoilers, né? Temos outros 3 personagens que acabam virando jogáveis durante o jogo, né? A gente já falou no começo da Capitã, né? Clichê, né, Marquito? Você gostou do nome, né? O nome dela é K-L-I, Cli, aí aspas simples, S-H-E-E, Xi. É clichê, se torna clichê. Que na verdade, então, a Capitã nada mais nada menos que a Serai, né? Que é um robô vindo de outro mundo que precisava da ajuda dos guerreiros do solstício
pra salvar o mundo dela. E até um determinado ponto do jogo a gente não sabe disso. Primeiro ela se apresenta como a capitã desses piratas que a gente ajuda, né? Porque a gente precisa do barco deles. De início, não parece que ela é... Porque ela tá disfarçada, né? Só que aí logo você vê. Toda vez que a capitã tá na cena, a Serai não tá. Aí fica o bagulho do óbvio que o Rafa falou. Pô, tá, é muito óbvio que ela... A gente já descobre isso bem antes. E aí quando o jogo fala, tá aquela coisa, tipo, porra, você achou que era alguma surpresa, que a gente não sabia que você era a capitã? Mas vai até o final do jogo, ela pros subordinados dela não se revelando, né? Ela é a capitã. Acaba o jogo sem ninguém saber, Eric. Eu gosto da Serai, vocês gostavam dela? Como personagem utilizável, sim. Como história, também achei interessante, mas eu achei que ficou meio largado. É aquilo que a gente comentou lá no começo. O simples estava tudo muito bem explicado e o complexo acabou ficando meio solto. Então, ela tem uma história legal, uma história bacana, mas eu não sei de verdade como ela se tornou capitã, como ela conseguiu essa trupe toda, por que ela teve que se tornar capitã pra achar a gente, sendo que ela pode se teletransportar. Sabe o que me pegou da Serai, velho? Agora que você falou, que ó, o jogo todo se desenvolve e nós temos que matar os residentes, beleza? Beleza. E aí descobre-se que o vilão, que é o Flashmancer, ele tá em outro mundo. Sei que a gente tem que fazer uma série de missões de coisas pra poder liberar, pra você entrar num portal pra ir pra esse outro mundo. A Serai veio do mundo dela pro nosso, que é isso, tranquilo assim. Como é que ela fez? Fazendo um portalzinho. Não ficou explicado isso, é mais uma ponta solta, né? Eu acho que não teve isso, é bem o que vocês falaram, né? É algo muito complexo que eles não explicaram, só você chega no outro mundo... Só aceita que dói menos. Você chega no outro mundo, esse aqui é meu mundo, tá, gente? O Flashmancer tá habitando aqui agora e beleza. A história dela é muito boa, mas pouco explicada, eu diria. Eu gostava bastante de usar ela por causa do design dela, não vou mentir não, eu achava o design dela muito animal, assim, todo o estilo dela e tal, ela era meio B10, né? Mano, ela tinha toda essa personalidade, então eu gostava bastante de usar ela na party, ela era o Zeo, a Valerie e ela, porque ela também tinha um golpe lá que atrasava o turno do inimigo, né? Então bom pra caramba. Quebrava muito galho, então eu usava ela frequentemente pra isso. Tinha chefe que nem me atacava, Rafa, só usava esse golpe ali e ficava quebrando ele, o chefe mamava sem nem dar oi pra mim. E é dela que é a Suprema, que é o naviozinho, né? E é engraçado que quando você vai usar a Suprema dela, ela entra no portal como Serai, sai como capitã com a trupe dela e aí ela chama o barco. É interessante as animaçõezinhas. Inclusive isso é algo que faltou citar no começo. As CGs do jogo são muito legais. São bem legais. As poucas que tem. Verdade. Que parece um desenho que eu fiquei olhando e falei, dá pra ter um desenho na Netflix de Sea of Stars. É um desenho muito legal de assistir. As poucas são ceninhas curtas, mas são bem desenhadas e dá um... Não sei pra vocês, mas me dá uma sensação muito legal de assistir essas CGzinhas. Eu gostava. Assim como são das Supremas, é algo bem legal. O próximo, eu acho que pra mim, é o personagem que foi melhor apresentado de todo o jogo. Que é o Reshan, que é o alquimista, né? O jogo começa, tem um bibliotecário contando pra gente a história. Dá a impressão que ele tá no futuro. Ele tá, né? Mas dá a impressão que a gente tá jogando o que ele tá contando. E aí, no desenvolver dessa que a gente tem que matar os residentes, a gente entra numa torre pra poder pegar uma relíquia e desbloquear uma parte do mapa que tem um residente. Eis que você abre uma porta e entra uma cutscene do bibliotecário contando a história. Então nossos heróis chegaram até a porta e eles abriram. E o que acontece? A gente encontra com ele. Cara, é muito bom isso, né? Essa cena é legal. Essa cena é... Puta, eu achei animal. E aí ele vira um personagem jogável. Mas eu fiquei decepcionado com ele, não sei vocês. Muito ruim ele. Tá doido. Muito ruim. Horrível. Não usei uma vez e falei assim, que merda. Nunca mais entra na minha party. De um semideus, ele se tornou um personagem completamente fraco, né? Inútil. Porque ele faz questão. Não, então tá. Eu vou me equiparar ao poder de vocês porque sim, né? Porque, sei lá... O escambau, ele é mó pereba. Ele só não queria assumir isso. O legal dele é que ele dá dano em área, então é um dos poucos personagens que o ataque básico dele dá dano em todos os inimigos, só que é um ataque muito fraco, é um personagem muito fraco. As magias dele são fracas, tudo nele é fraco. Você ainda está muito fraco, você não tem ódio suficiente. E eu acho engraçado, né, que ele entra na sua party e fala, beleza, eu vou ajudar vocês, mas não vou enfrentar nenhum residente, hein? Como se a gente quisesse a sua ajuda, de tão fraco que você é. Pode ficar no banco de reservas. Aí eu usava um golpe dele, que é a Suprema dele, que era boa porque curava meus membros da minha party.
e o golpe dele de quebrar 2 travas do inimigo. Isso eu achava bom. E aí depois você vinha com a Serai de retardar o turno, ajudava bastante. Mas de resto, não disse a que veio o Reshan também. Ele só é um personagem muito bem apresentado, ele conta a nossa história, mas não é nem um pouco usável. Eu não gostei dele também, não achava bacana. E o que o do Marco falou, ele se apresenta falando, eu não posso ganhar batalhas pra vocês e nem atacar nenhum residente. Algumas batalhas minhas o Supremo dele ganhava. Eu falei, e aí? E aí? História você, hein? Falou que não podia ganhar e você tá ganhando, pô. E o último personagem jogável é o Fer. Eu gostei dele. Ele aparece bem já pro fim do jogo, aparece nesse outro mundo, no finalzinho do jogo. O que ele é? Ele é um vaso? Não dá pra entender o que ele é, né? É um espírito, né? Que fica dentro de um vaso. Um receptáculo, né? Um receptáculo, exatamente. O problema do Fer, pra mim, Eric, não é nem se eu gostei ou não dele. É que ele chegou tão tarde no jogo que eu já tava querendo realmente finalizar o jogo. Então, se ele era bom, se ele era ruim, se ele era forte, se ele era fraco, pra mim já nem importava mais. Era só mais uma pessoa pra morrer na minha equipe, pra ser usado de escudo. Nem tive tempo de gostar dele. Não sei qual que é a história dele. Então, pra mim, é só mais um. Pra mim também, por ele ter entrado no finalzinho, eu já tava acostumado com a Serai junto comigo ali. Aí eu falo assim, cara, legal ele aqui, mas mó preguiça de eu decorar os movimentos dele, de saber qual é o melhor time de usar as habilidades. Então eu acho que ele foi mal aproveitado, mas aí eu entendo que é por causa da história ali, sabe? Não tinha como ele entrar em outro momento, porque, não fazia sentido um vaso aparecer em outro lugar, tá ligado? A história é que ele foi mais um teste, mais um teste do Flashmancer, ele virou só uma alma. E aí o alquimista, que quando ele não tá jogando com a gente, quando ele é parte da história, ele é foda. Sim. E aí ele dá um corpo pro Fer e o Fer vira parte da nossa party. O elemento do poder dele é aquele elemento roxo que não estou lembrando qual que é, mas é o mesmo golpe que o alquimista dá também. Só que diferente do alquimista, o golpe dele tirava bastante dano e ele tinha um golpe em área também que eu gostava bastante. E a suprema dele também é da hora de ver, não sei se vocês lembram, que ele sobe pro espaço, cai, forma um lago embaixo dos inimigos e aí ele vira um jacaré, né? Morde em todas as direções do inimigo. E aí esses são os 6 personagens jogáveis, né? Aí tem alguns personagens secundários, né? Moraine, que é o diretor que treinou a gente. Um bosta. Um merdinha. Erlina e Brugaves, que são os atuais guerreiros do Soltício. Nós somos treinados não pra substituir eles, né? Mas pra lutar ao lado deles. Brabos. Brabíssimos. A Tix, que é a historiadora, que assim... maneirinha. É maneirinha? Tá bom, maneirinha. Eu gosto dela. É um personagem que existe, vai, Rafa. É um personagem... É um personagem que foi criado. Mó legal ela contando as histórias, era legal. Você parava pra ouvir as histórias dela? Mano, toda história nova eu parava. Só porque dá troféu, Rafa. Só porque dá troféu. E o último, que é um dos últimos clientes também dos secundários, que é o Artífice. Que, a história deles é legal, né? Ele é uma consciência única, né? Eram 6 personagens que sofreram mais uma maldição do Flashmancer e acabaram achando uma forma de virar um robô, que ele também foi mal usado, né? Vira isso tudo, ajuda a gente com uma coisa só no final do jogo e beleza, valeu, muito obrigado, né? Mas tem o Artífice também. Esse jogo, ele ama fazer umas coisas assim que a gente, soltar do nada, assim, sabe? Eu nem lembro desse Artífice, Eric. Quando você falou robô, eu achei que era aquele robozinho da Serai. Eu falei, nossa, por que o Eric quer falar daquele robozinho da Serai? Não, é o robozão. Robozão entendi. Não, né? É um robozinho. Sabe o que me decepcionou dele? Que quando ele virou robô, né? E eu falei, caralho, agora a gente vai ter um robô na nossa party, né? Uma das primeiras falas dele: eu não sou um robô de batalha. Você sou da paz. Você vai se fuder então, caralho, seu bosta. Eu não quero um robô. Não é Transformers, Eric. Pra que serve robô se não é de batalha? Aí decodifica uns códigos lá pra ajudar a gente no final do jogo, mas mano, queria que fosse de batalha. Mas acho que não caberia, assim como o Fer já entrou no final e foi pouco usado, ele também seria pouquíssimo usado, né? Bom, a gente não comentou, mas o jogo tem em torno de, 28 horas. Pra mim não precisariam ser 28 horas. Eu acho que 15 horas de jogo seriam perfeitas. Eu também acho. Marco, você é o cara que tava querendo grindar no jogo. É verdade, tem isso aí. E agora está reclamando que o jogo é muito longo. Informação importante isso aí. Mas tudo bem. Marquito, mas eu vou puxar a sardinha pra você, porque existe uma coisa que é legal grindar. São as frases-chave para ganhar o sorteio de ouvinte. É muito bom grindar a frase-chave, Marquito. Para concorrer no final do mês a um gift card no valor de R$50, seja para qual plataforma você quiser. Nintendo Switch, Xbox ou PlayStation, fica a escolha dos ouvintes, certo? Todo episódio, a gente no meio dele ou mais perto do fim lança uma frase. O que os ouvintes têm que fazer? Anotar essa frase e nos mandar, porque quanto mais frases você grinda,
mais tickets você ganha e tem mais chances no final do mês de levar o sorteio, certo, Marquito? Exatamente, Eric. Todo episódio, então, você tem essa possibilidade de ganhar esse ticket. E hoje, já que temos um convidado aqui muito especial, ele vai usar o poder da amizade para falar a chave desse episódio, dessa semana para nós. Diz aí, Rafa, já tem uma frase pra gente? Já tenho sim, eu acho que tem tudo a ver com o episódio. Já pode soltar já a frase? Eu falo, a frase é, 2 pontos, e aí a galera nota? Caramba, eu tô me sentindo poderoso, pode hein? Ser, tá pode bom, ser, então. tá tudo na sua mão. A frase, então, é 2 pontos. Quero grindar. Quero grindar. Me dê a chance de grindar. Me dê a chance de grindar. Quero grindar. Boa. Essa tá muito fácil, hein? Ultimamente a gente tem pedido pros caras mandar vídeo imitando NPC, Rafa, mandar áudio cantando bom xibom, bombom. Vocês querem humilhar seus seguidores, né? É sacanagem também. Pior que a gente tem recebido. Então essa tá fácil. Não vai ter nenhuma pegadinha nessa, né, Marquita? É só quero grindar, né? Ai. Você sabia que por uma pequena quantia mensal você pode contribuir com a continuidade do nosso podcast e de quebra concorrer a um gift card de R$100 todo mês? É isso mesmo, tudo isso é possível através do nosso programa de apoio coletivo, o apoia.se/vai apoiar hoje. Apoiando hoje você já concorre no próximo mês a um gift card no valor de R$100, que pode ser de PSN, Xbox, Steam, fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores, nós já conseguimos, por exemplo, criar a intro desse podcast, uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez, tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar do nosso podcast é através do nosso programa de apoio coletivo, assim como fez o Lenid Motel, que fica situado ali na região da Washington Luiz, um dos melhores motéis da cidade de São Paulo. E no Instagram deles, o @Lenid Motel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do Lenid Motel, nós temos a Panificadora da Serra, a melhor padaria da região de Itapecerica. Contam com um vasto cardápio, um ótimo atendimento e na parte da noite eles também têm delivery de pizzas. O Instagram deles é o @Panificadora da Serra. Então, se vocês quiserem contribuir com esse podcast, concorrer a gift cards e até mesmo anunciar a sua empresa conosco, basta entrar em apoia.se/vai apoiar hoje. Senhores, chegamos aqui ao último bloco, mas vamos então aqui falar os momentos marcantes que a gente achou, pedir para cada um separar 2 momentos marcantes e encerrar com uma notinha e uma conclusão final do que achamos do jogo. Rafita, pra gente não roubar de você os seus momentos... Obrigado, que vocês sempre fazem isso. Vou deixar você começar. Quais foram os momentos que você falou, caramba, que jogo bom, isso aqui é videogame? Cara, 2 momentos assim, bem legais que eu falei assim, caramba, que jogo legal, esse aqui é videogame. O primeiro momento foi quando a gente assume lá o nosso navio de verdade que a gente começa a controlar. Poxa, isso já é mais pra metade do jogo, né, mais ou menos ali e tal. Porque eu não esperava que aconteceria esse momento de a gente ter o nosso próprio navio e que a gente controlaria o naviozinho. Poderia assim, navegar no mapa. Cara, eu achei aquilo tão gostosinho, de verdade, que aqueceu um pouco o meu coração. Então eu gostei bastante daquele momento. E o chefão, a gente não acabou falando, mas pra mim as boss battles desse jogo são muito bem elaboradas, assim. A gente já falou do visual do jogo, do pixel art, que é muito bonitinho e tal, mas o pixel art desse jogo, ele é muito bem detalhado, assim. Eu amo o pixel art também do Castlevania Symphony of the Night, porque ele é um pixel art bem trabalhado, bem desenvolvido, e o Sea of Stars me lembrou muito essa pegada, tipo, a gente tem muitos jogos 16 bits e tal, mas que não tem esse detalhamento tão preciso, como se cada personagem fosse desenhado à mão ali, sabe? Então, nas boss battles, principalmente, eu vou colocar a primeira ali, só pra não dar spoiler das próximas, mas vou colocar ali quando você enfrenta o nevoeiro ancião, que é muito divertido, porque, pô, é um raio de uma nuvem gigantesca que a gente atacar. É bem legal, verdade. Bem legal então, mesmo.
cara, então tá nos primeiras horas, ele tá nos primeiros momentos, então aquela boss battle já te pega ali, porque é muito bonita. Eu podia colocar outros momentos, como a primeira vez que você usa o ataque do navio, que eu acho bem legal. Eu acho que até o fechamento ali, os momentos finais são bem bonitinhos do jogo e tal, mas eu vou deixar esses dois pra galera, tipo, ter a noção de quanto esse jogo pega pelo carisma dele, sabe? A gente apontou algumas críticas aqui a ele, mas ele é um jogo muito carismático que tem muita alma, sabe? Então eu acho que o Sea of Stars ele pega justamente por esse charme que ele oferece pro jogador. Cara, não é só um jogo, é um produto ali feito com amor, sabe? Então eu acho que é isso que atrai, que te pega nele. Por mais que a gente tenha algumas críticas a ele, cara, a gente vai até o final por esse apreço, por esse carinho, porque a gente tá vendo uma história assim gostosa de se acompanhar. Então eu coloco esses 2 pontos aí e eu faço esse fechamento aí do Sea of Stars, porque de verdade, joguem, ainda mais porque tá no PS Plus Extra, então aproveitem, porque vocês não vão precisar pagar nada além da sua assinatura. É um outro grande ponto positivo. O que o Rafa falou dos boss é verdade, né? Teve vários boss que eu matei e mandava no grupo dos ouvintes. Caralho, matei um boss aqui. Que da hora, que gostoso que foi. Principalmente os residentes. Os residentes que são os boss mais grandiosos, né? Sim. São boss battles bem interessantes. As mecânicas são diferentes. Tem alguns boss que você enfrenta primeiro só uma parte dele, pra depois liberar a outra parte. Bacana. Quer ir, Marquito? O que acontece com a minha experiência com Sea of Stars? Eu acredito que é um jogo incrível, que tem um potencial enorme e não foi utilizado o total potencial dele, tá? Então, diversas vezes eu jogava e falava, isso aqui poderia ser um pouquinho melhor nesse ponto. Isso aqui falhou nesse ponto. A batalha tá cansativa. A batalha poderia ser um pouquinho melhor. Então teve vários momentos no jogo que eu ficava com esse sentimento, sabe? E acabou que é aquilo que eu falei, o jogo foi se tornando cansativo pra mim. Então eu cheguei no final do jogo já sem vontade de explorar, sem vontade de fazer o jogo completo, sem querer fazer o final verdadeiro. O final verdadeiro eu fui ver no YouTube. Se eu tivesse gostado de verdade do jogo, com certeza eu queria ter feito tudo que ele me proporcionava. Tinha momentos do jogo que eu fazia algo incrível, sabe? Eu achava uma passagem secreta que estava muito escondido. Falei, pô, agora eu vou conseguir uma arma foda, agora eu vou conseguir um golpe de combo incrível. Eu abri aquele baú brilhando, porra de um búzio. O que eu quero um búzio, meu? Desculpa os orixás aí, eu não quero búzio. Eu quero ser recompensado agora. Eu não quero ser recompensado quando eu juntar 60 búzios. Isso acontece toda hora no jogo. São 60 búzios. Então são 60 coisas grandiosas que você faz para receber um búzio. Então esses pequenos pontos foram me castigando, sabe? Foram falando, e aí? Vou terminar o jogo? Vou finalizar o jogo? Até chegar um ponto que hoje, se eu fosse escolher jogar o jogo ou não, eu não teria jogado. Eu teria ouvido esse podcast aqui, ouvido os relatos de vocês, teria gostado bastante de entender a história, mas não teria perdido 30 horas que eu poderia estar jogando outros jogos. Mas bom, momentos marcantes do jogo, vai. Bom, agora é hora de assoprar, né? Mano, meteu um bom. Mas bom. Marcantes do jogo. Entre tudo, um momento bom, Rafa, essa aqui tá você. A morte do Gal, Rafa. Como eu adorei ver o Gal morrer. Meu filho, era pra gente ficar triste, porque eu soltei uns 3 rojão aqui na varanda de casa. Não, mas vamos lá, vai. Mas, até na morte do cara, ele roubou pra ele a cena, né? Porque é grandiosa, claro, né? que esse maldito ia fazer isso. É grandiosa, ele, ele morre, e aí, com a morte dele, ele vira onisciente pra entender o que ele tem que fazer pro que a gente falou no capítulo anterior, né? Pra os deuses liberarem o caminho. Eu já sei o que eu tenho que fazer, gente, peraí. Na hora que ele morreu, eu até pensei no nosso episódio de Final Fantasy VII, que a gente gravou com o Beat, que a gente falou que nunca ia acontecer novamente de ter uma Ares nova, né? Então, tipo, um personagem principal, que realmente ele é o personagem principal, que morre. Eu falei, pô, e aconteceu, né? Olha o Gal aí morrendo. Eu gostando dele ou não, o cara morreu, né? Mas é aí que tá. No final das contas, a gente descobre que ele não morreu, né? Afinal de contas, tem toda uma tramóia ali que eles... Não é ele, né? Que o final verdadeiro mostra. Tramóia também é uma palavra zoa. Tramóia. Parece que a sabotagem tava fazendo uma conspiração pra gente adorar o Gal. Bom, mas no final das contas, o que era pra ser grandioso, que era ele morrer e dar um objetivo pra vida dele, não. Achou errado, otário? É, só te peguei, otário, eu tô aqui de volta, e dá uma panelada na cara do chefão. Porra, mano. Na verdade rola um multiverso, né? Porque ele morre. Sim. Aí no desenrolar a gente consegue voltar no tempo e não fazer ele morrer, né? Assim, se o personagem morre e ele continua ativo na história, pra mim não morreu.
Justo. Ele É um foi pra ótimo um plano. Ele transcendeu da vida, tá ligado? Aí tira o peso da morte. Bom, e um último momento marcante foi um momento bizarro, que é o final do jogo. Que é quando realmente você mata o chefe e o jogo vira um jogo de navinha, meus amigos. Vira um jogo tipo Star Fox, que você tem que ficar atirando com os seus personagens principais no Devorador de Mundos. Eu confesso que chegou aquele momento, eu não esperava aquilo, então eu tava com o controle ali de lado, esperando os créditos rolarem, e eu vi ali, né, os personagens brincando de navinha, eu achei que ia rolar uma cutscene e tal. Eu comecei a ver os personagens tomando dano, começando os personagens morrendo. Eu acho que eu preciso jogar, Eu acho né? que eu tenho que jogar. Pô, mas foi legal, sabe? Foi um momento diferente, quebrou ali uma expectativa que eu tava tendo. Eu gosto que quando acaba o jogo te faz se sentir bem. Não é só aqueles créditos subindo chatos, mostrando a história. O Gal depois teve aniversário e todo mundo foi visitar ele no aniversário. Não, o jogo te dá uma brincadeira nova ali. Vai, toma aqui esse momento de alegria diferente. O da navinha eu tava igual você, Marquito. Eu tava pegando o celular pra tirar fotos, pra mandar pros caras, pô, fechei e tal. Mas eu me liguei antes. Eu vi o bichão descendo, vi a barra de vida. Eu falei, caramba, pra eu mexer aqui, é um momento marcante, é meio que nonsense, né? A batalha de nave. Mas eu achei da hora, né? Cara, meu parecer sobre Sea of Stars vai mais de encontro com a do Rafa, né? Aliás, eu até estranhei que o Marco deu a ideia de gravarmos esse episódio já aqui, Rafa, porque a gente brigou o mês inteiro de setembro e ele criticando o jogo e eu defendendo. Eu falei, não, Marco, você tá jogando o jogo errado. Você tá jogando na má vontade. Porque eu fui um defensor de Sea of Stars desde o começo. Cara, pra mim ele atendeu às expectativas que eu pus em cima dele. Realmente, não é que eu queria que ele fosse um jogo grandioso. Eu queria me sentir jogando novamente um joguinho, um RPG de turno dos anos 90. E ele me atendeu isso. E as mesmas partes repetitivas dele, eu superava ou eu não me importava porque eu tava gostando e eu queria ver o desenrolar da história e queria jogar mais ele. Eu terminava falando, puta, que da hora, e agora? Pra onde que eu vou depois daqui? Qual que vai ser o próximo mapa? Eu joguei ele dessa forma. Tive ele como um comfort game, sim. É um jogo que eu me sentia abraçado jogando. Então a minha experiência com o Sea of Stars foi totalmente positiva. Eu acho somente que o final dele fica um pouco arrastado. Eu sofri naquela base do céu, muito vai e volta pra você liberar aquelas nuvens, e vai e volta, e muito inimigo repetido, até você chegar realmente... Por exemplo, o castelo do Flashmancer eu achei legal, aquela brincadeira da ilusão, achei interessante, mas chegar nele eu já tava cansado, falei, pô, podia ter cortado essa base do céu aqui, esse vai e volta pro castelo mecânico de novo, então acho que o final dele meio que me pegou um pouquinho, e eu não gostei do final não verdadeiro, porque ele é muito ponta solta, né? Você fica o tempo inteiro pensando, pô, eu vou enfrentar o Flashmancer, E aí você enfrenta a Erlina, a forma traída dela, mata ela e o jogo acaba. Chega o alquimista, pega o Flashmancer pelo ombro e fala, não, vamos embora, eles já venceram. E aí vem a batalha de nave. Eu falei, porra, como assim, velho? Caralho, eu não vou enfrentar o Flashmancer. Porque, pô, passa o jogo inteiro você fala assim, vou enfrentar os residentes pra matar o Flashmancer, e você não enfrenta ele. Então eu acho que o final não verdadeiro, eles deixaram um pouco a desejar. Ou não sei se eles fizeram isso pra te incentivar a fazer o final verdadeiro. Pode ser, né? Mas eu acho que isso eles erraram um pouquinho. Aí, como eu falei da Erlina traída, meus dois momentos marcantes pra mim, por mais que seria óbvio, a traição da Erlina e da Burgraves, do Burgraves eu achei bastante marcante. Porque não é num momento que eles já estão dando muito a entender que eles vão te trair. Você tá numa batalha épica que eles estão te ajudando na batalha pra enfrentar o Residente. Vai terminar a batalha e eles falam assim, então, não tô mais com vocês não, viu? Valeu, falou. Caralho, velho, como que os caras vão fazer isso? E um outro ponto, vou colocar mais dois, tá? Eu já citei, pra mim, o alquimista, a parte que a gente encontra ele, que ele tá contando a história, é legal pra caramba. Muito bom. É legal pra caramba. Mas o outro grande momento pra mim foi quando a Serai mostrou que ela é uma ciborgue. Eu falei, caralho, verdade. Que pique da hora. Porque eu não... Como eu falei, né? Eu demorei pra reparar que o Gal não tinha um olho naquela miniatura. Ela já indica, ela tá com uma máscara, né? Mas dá pra ver que ela tem um negócio estranho no rosto dela. Sim. Mas eu só achei que era, sei lá, uma armadura, alguma coisa assim. Ela vai lá e tira um pano que tá por cima dela e mostra que ela é uma ciborgue, que ela é daquele mundo. Aí me deu aquele impacto. Falei, caramba, velho. Que legal. Eu achei esse ponto bem interessante. Esses 3 pontos foram momentos que eu achei interessantes do Sea of Stars. Eu concluo, pra mim,
um jogo entre nota 8 e 8,5. Vai ser o primeiro jogo que eu não vou dar 10 aqui do New Game Plus, Marquito. Eu dou um 8, 8,5 pra ele. Eu gostei, ele me atendeu às expectativas e as partes ruins não me fizeram dropar do jogo ou achar ele um jogo maçante. O que ele tem de bom, ele supera a parte ruim, então acho que um 8,5 tá bem dado pra ele. Vai dar um 6? Não, vai ser 6,5, vai. Eu vou ser mais bonzinho que esse 6 seu aí. Eu esperava mais. Eu gostei da história, tá? Não achei uma história bobinha. Eu realmente gostei da história, achei uma trama complexa, mas eu esperava mais densidade. Eu esperava mais dos personagens. Eu queria ver um pouco mais. Eu queria ver mais dinamismo nas batalhas, queria ver mais dinamismo no jogo. Momentos que realmente não são necessários no jogo, só tornaram o jogo mais cansativo do que ele já é pra mim. Se fosse um jogo de 15 horas, eu acho que eu daria a mesma nota que você. Mas como é um jogo que pra mim foi de 30 horas, então, sabe, é um jogo do tamanho de um The Last of Us 2. E não tem como comparar os dois jogos em relação a tamanho. Então ele foi longe demais pra mim, se tornou cansativo demais pra mim, e a história não salva, por mais que seja uma história boa. Então, se eu quisesse só ver a história, eu teria visto no YouTube, que é o que eu recomendo. Vá assistir um resumo no YouTube que você... Não, Marco, não, aí também não. Rafa, por favor, Rafa, pega a palavra pra você, Rafa. Tá bom, vai. Ouça esse episódio do podcast, não vai pelo YouTube. Melhor assim. Que isso, cara. No seu review não tem nota, né, Rafa? Só tem se vale a pena ou não, né? Eu até procurei pra ver. Eu dei nota 90. Deu 90, né? Vou seguir nota 90 e o Marco está delirando. Eu acho que o horário já é 10 para as 11 da noite. Acho que ele está falando coisas que ele não está medindo, as palavras. Que jogar no YouTube tá maluco. Rafa, foi o único jogo desse ano que eu joguei mais mexendo no celular, mais olhando pro celular que jogando o jogo. Você tá maluco. Jogou errado, completamente, velho. Jogou errado. Não é possível. O Rafa admitiu que jogou com uma mão e a outra tava no celular. Ele também não soube o jogo. Porque o jogo dá essa liberdade. Você jogou, o combate você tá dizendo isso como negativo. Com duas mãos no controle. Pô. Tem a hora vai jogar Sekiro com uma mão só, Rafa. E tem gente que joga, isso que é pior de tudo. Bom, graças ao 9 que o Rafa deu, o Sea of Stars ficou com uma nota 8 aqui no nosso Game Plus. Justo. Justíssimo. Uma nota boa, né? Tivemos o Sr. Saraiva aqui dando nota, mas 8 é uma nota aceitável para o Sea of Stars. E quem tiver interesse em entender como é que funciona o Metacritic ou saber se vale a pena ou não, o episódio de semana passada ou de semana retrasada do meu PlayStation, do Cast of Us, foi sobre o Metacritic. E o Rafa fala algo interessante. Pô, nota 8 é uma nota boa. A gente acha que não, que tem que ser 90, tem que ser 95, sendo que um jogo nota 8 é uma nota boa sim. Então o Sea of Stars passa de ano pra gente com louvor. Vamos jogar aproveitando que no Metacritic Sea of Stars está com 88. Então a gente tá mais ferrinho que o próprio Metacritic, hein? Olha só. Não, a gente não, né? A gente não, né? Tem Fica 3 aí. Que entendem videogame, Rafa, Eric e Metacritic, e tem cachista, né? Cachistas, é isso. 8 para Sea of Stars. Ai, meu Deus do céu, muito bom. Muito bom. Falei mais do que eu achei e menos do que podia, ou alguma coisa assim. Acho que no total a gente conseguiu resumir do nosso jeito a nossa experiência com o Sea of Stars. Demos alguns spoilers, faltou falar muita coisa da história em si, mas eu acho que talvez se a gente explicasse tanto da história, tiraria a experiência de quem vai jogar ainda, né? Concluo que todo mundo tem que jogar e que o Rafa é uma adição ótima a esse episódio. Toda vez que ele entra na party, os combos são muito bem feitos. Rafinha, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Divulgue aí o Cast of Us, o nosso podcast parceiro. Poxa, muito obrigado. Eu espero que eu não seja um gal na vida de vocês, porque vocês são o Zale e a Valerie. Vocês decidem quem cada um é aí. Mas eu gosto muito de estar aqui com vocês. Sempre é uma alegria estar gravando. Sinto-me em casa, como sempre foi os outros episódios. E poxa, você que tá acompanhando o Vai Logar Hoje, você também pode escutar o Vai Logar Hoje lá no meu PlayStation, porque tem um episódio com vocês lá. Inclusive é um dos episódios mais escutados, tá bom? Então a oportunidade de vocês tá acompanhando bem vocês lá. E a gente posta também todo novo episódio às sextas-feiras, juntamente com os nossos amigos aqui. Geralmente vocês postam mais cedo, né? Vocês postam tipo umas 2 da tarde, mais ou menos. Por aí, tem postado mais ou menos nesse horário. A gente posta um pouquinho depois, umas 4h30. Então, tipo, você escuta o Vai Logar Hoje e já emenda no meu PlayStation, porque são os horários bem conectados ali. É só você colocar no Spotify, Deezer, qualquer lugar aí, meu PlayStation, meu PS, que você já vai encontrar os nossos episódios. E acompanha a gente nas redes sociais também, meu PS Oficial. Em qualquer lugar que você colocar, você vai encontrar a gente.
E meu pessoal, Rafael BCX, é um grande privilégio estar com vocês. E com certeza vai ser bem legal trocar figurinhas com vocês, onde quer que sejam. O Eric já sabe que eu demoro um pouco pra responder, mas uma hora eu respondo. Uma hora ele responde. No Instagram, o homem é mais ativo. Boa, Rafinha. Eu tô tentando me desvincular do WhatsApp. Eu gosto do Rafa porque ele me faz sentir mal pelas minhas opiniões ruins. Poxa, é verdade. Da outra vez que eu vim aqui eu também te xinguei, né? Mano, na próxima eu prometo que eu não vou te xingar. Não, mas ele faz eu pensar sobre a vida, sabe? Sobre as minhas atitudes. Então talvez quando eu for editar esse episódio e reouvir esse episódio, talvez eu comece a gostar mais do jogo. Mas até lá eu vou manter todas as minhas tristezas de ter jogado ele. Mas tá bom, vai. Joguem o jogo, pessoal. Não só ouçam o nosso episódio, como também joguem o jogo e tirem as suas próprias conclusões. Vocês vão ver que vocês vão concordar comigo. Agora, Rafa, obrigado novamente pela sua presença. Eu gosto de ter pessoas aqui nesse podcast que eu não preciso babar ovo, elogiar, porque a gente sabe que o cara é bom, sabe que ele tá aqui de novo, é porque realmente ele merece estar aqui conversando, merece, como se a gente fosse foda, né? Mas tudo bem. Mas vocês são, Somos. Não, mas o ponto é, Rafa é sempre um bom membro da nossa equipe, tá sempre bem quisto aqui entre nós. Obrigado novamente, Rafinha. Tamo junto. Tamo junto, meu querido. Bora, últimos recados, 3 recados finais. Rafinha falou sobre Spotify, Deezer, estamos também em todos os agregadores. Mais uma vez, um abraço pro pessoal de Moçambique, que a gente é o primeiro podcast de games em Moçambique. Que irado, mano. Lembrem-se de deixar 5 estrelas pra gente no Spotify, sempre que eu tô pedindo tem subido. Nos sigam nas redes sociais, @VaiLogarHoje em todas elas. Lembrem-se de curtir o post desse episódio. Vão ter as redes sociais do Rafinha lá também. Comentarem o que achou. Marquito, falei que tinha somente 3 recados, mas eu lembrei aqui que tem mais outros 2, coisa rápida, tá? Prometo. Mas são importantes, que são, digamos que, um patrocínio que nós temos, que nós conseguimos, e uma parceria, digamos assim. O patrocínio, conseguimos mais ou menos um patrocínio, não, viramos associados da Amazon, Marquito, o que isso significa que temos um link de associado e os nossos ouvintes que forem comprar na Amazon e usarem o nosso link, colaboram com esse podcast. É como se fosse um apoia-se indireto, certo, Marquito? Porque conforme o que você comprar, uma parte é revertida para esse querido podcast, uma parte financeira. Você não vai gastar nada mais com isso e vai nos ajudar. Ou seja, você já vai comprar na Amazon. Não custa nada usar o nosso link de associado. E onde está esse link de associado? Fizemos um history no nosso Instagram. Ele está entre os destaques lá. Então você tem que entrar nesse history, clicar naquele link e através desse link fazer suas comprinhas na Amazon para nos ajudar. E a outra novidade é que fechamos a parceria com a Chuck Store, Marquito, uma loja online de camisas voltadas para camisetas de anime, camisetas do mundo game. Eu, inclusive, já garanti uma minha. E o ponto mais importante é que ouvintes do podcast têm desconto, 10% de desconto usando o cupom VaiLogarHoje10. Então, para conhecer as camisas e a loja, basta jogar lá no Instagram Chuck Store que você já vai ser direcionado para o perfil deles, e usando esse cupom você tem o seu descontinho com as melhores camisas de anime. Eu garanti uma do Luffy de One Piece muito boa. E o último recado que eu vou pedir para todos os ouvintes é que vão comentar lá dizendo que o Marco tá muito errado com as opiniões dele. E eu fui, valeu, rapaziada. Se vocês comentarem que o Marco tá errado, ganha 2 tickets do sorteio. Valeu, pessoal. Fui.
Rapidinho. Sea of Stars foi um dos jogos mais jogados, tal. Quando você libera a conquista ali no Xbox, mostra qual que é a porcentagem de pessoas já liberaram aquela conquista, né? Chegou na metade do jogo, até antes disso, tinha 5% das pessoas que liberaram aquela conquista. Então todas as conquistas de história eram conquistas raras, porque ninguém chegou até aquele ponto do jogo. Todo mundo tinha dropado do jogo, tão cansados que estavam. Mas mano... Até aí Starfield tá nessa aí também. Então usaram esse argumento aí também com o Starfield invalidado. Ei, um grande parênteses, o Marco jogou Starfield, o que você achou? Joguei? Não jogou, né? Eu tava jogando Sea of Stars, né? Fajuto. Podia estar jogando um jogo melhor. Tá bom, só pra eu saber mesmo. Só pro pós-crédito ficou isso aqui, né?